Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tá, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Renan. Olá. Tá? Eu tenho 27 anos. Eu estou ficando velho mesmo. Tá? Fazem 14 anos, 6 meses e 2 dias que eu participo da renovação. Né? Eu comecei a participar desse movimento em 2003. Né? Daí tem uma galera que nasceu no ano que eu entrei, mas tudo bem. Tá? Eu sou formado em pedagogia, trabalho como professor, sou professor de educação infantil, né? Trabalho com as crianças de 0 a 5 anos. Né? Tenho uma turma de C3 esse ano, são as crianças de 3 anos. São lá os meus pequenos. Tá? Eu namoro, essa é uma coisa muito importante a dizer, né? Senão meu namorado me bate, né? Que é um exemplar único de mulher, está lá atrás. Dá tchauzinho, amor. Não dá sim. Ela vai me bater depois, sem problema. Fazem 6 meses que a gente namora já. Eu participo do grupo de oração Vida Paz, que é o grupo de jovens ali na Paróquia Coração de Maria, mas em Paróquia do Maranata. Eu fui do Maranata 10 anos da minha vida, saí de lá e vim para o Vida Paz. E nesse período, nesses próximos 2 anos, o Padre Arsônio me convidou a ser assessor de formação do Ministério Jovem. Tá? Então, faço parte do núcleo dele durante todo esse período. Então, vocês vão me ver em alguns momentos, provavelmente. Tá? E eu queria que você que trouxe a sua Bíblia pudesse abrir comigo ali em 1 Timóteo 4, no versículo 12. Tá? Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou te falar uma coisa muito importante sobre mim. Eu tenho um irmão gêmeo. Tá? Então, se você me vê na rua, pode ser que não seja eu, pode ser que seja meu irmão. A diferença é que ele é casado já, né, pai de família, vai ter um filho agora daqui 2 meses, né, então se você vê ele segurando o bebê, é meu irmão, tá? Qualquer coisa você chama de rei que não tem problema, você não erra. Tá? Então 1 Timóteo 4, versículo 12. Diz assim lá na passagem: ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Põe nisso toda diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nestas coisas. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa passagem que eu li para vocês agora, 1 Timóteo 4, do versículo 12 ao 16, é a missão que o Ministério Jovem tem para todo o nosso ano. Da mesma forma como a renovação ela tem a missão, né, de Apocalipse, e eis que estou à porta e bato, o Ministério Jovem ele também, além dessa missão, vai trabalhar com essa parte de Timóteo. Tá? Para que vocês possam entender, Timóteo ele era jovem. Né? Ele conheceu Deus muito jovem, ele conheceu lá, a partir da pregação de Paulo, a figura de Jesus, o Evangelho muito jovem. Né? Ele conheceu Jesus mais ou menos com 13 anos, né? A idade que eu tinha quando fiz a minha experiência de oração, a primeira. Né? Aos 19, Paulo volta, né, à cidade de Timóteo, que era Listra. Ele ouve falar daquilo que Timóteo ele já fazia, de como ele participava das coisas, de como ele era um cara empenhado na comunidade. E Paulo, vendo a fé de Timóteo, convida ele, então, a seguir junto com Paulo. Então, ele, com 19 anos de idade, ele começa a fazer as mesmas visitas que Paulo fazia. Ia até cidades, acompanhava as pregações, fazia a evangelização. E aos 30 anos, quando ele já estava bastante tempo acompanhando o Paulo ele pede então para que Timóteo ele fique responsável pela comunidade de Éfeso. Éfeso passava por vários problemas, tinham muitos falsos doutores, muitos falsos profetas nessa cidade, vários outros problemas nessa comunidade. E daí Paulo aproveita toda a caminhada de Timóteo, mesmo ele sendo um cara jovem, e pede então que ele fique lá, né? Que ele conduza essa comunidade. Então, nessas 2 cartas, a primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo, tá? São, na verdade, instruções que Paulo lhe dá a Timóteo para que ele possa trabalhar. Né? E ele fala, então, aqui nessa parte, não que
ninguém te despreze por seres jovem, né? Dá toda essa orientação a Timóteo. Baseado nisso, eu queria trabalhar com vocês 4 aspectos dessa passagem e que tem tudo a ver com a nossa juventude. Tem tudo a ver com o seu grupo de oração, tem tudo a ver com a sua realidade, tem tudo a ver com aquilo que a gente vive. Tá? A primeira coisa, deixa eu pegar meu papel aqui, é a identidade. Timóteo, quando ele chega então em Éfeso com 30 anos, ou quando ele começa a sua caminhada com Paulo aos 19, ou quando ele conhece Jesus aos 13, ele precisa, antes de tudo, entender quem ele é. E não só entender quem ele era como homem, mas entender o lugar onde ele estava entrando. Ele precisava saber quem era a igreja que ele ia participar, ele precisava saber quem eram as pessoas daquela comunidade, ele precisava entender qual era a igreja que ele estava escolhendo viver. Porque Timóteo, ele tinha uma particularidade, né? A mãe de Timóteo, o pai de Timóteo, eles não tinham a mesma origem, né? O pai de Timóteo era grego, né? Possivelmente pagão, e a mãe de Timóteo era judia, né? Então eles tinham origens diferentes. Então, quando Timóteo ele se converte, quando Timóteo ele passa a participar da igreja, ele precisava desenvolver uma identidade. Ele precisava entender aonde essa miscigenação dele, onde essa mistura poderia se encaixar. E ele também precisava entender qual era essa comunidade, qual era o lugar onde ele estava, como ele poderia participar disso e ser parte disso. E o mesmo acontece com a gente. A gente precisa construir a nossa identidade dentro do nosso grupo de oração, né? Nenhum grupo é igual ao outro. Se a gente juntar todos os grupos de adolescentes, todos os grupos de jovens, a gente vai ter uma diferença muito grande. Vai ter a galera que gosta de dançar, vai ter a galera que não gosta de dançar, vai ter a galera que prefere mais orações mais fervorosas, vai ter a galera que prefere uma oração mais calma. A gente vai ter diferentes tipos de pessoas. E dentro disso a gente vai ter a identidade do nosso próprio movimento, da Renovação Carismática Católica, que é o batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas e a vida em comunidade. E dentro desses 3 aspectos, eu preciso me inserir enquanto jovem, enquanto adolescente. Eu preciso também viver a identidade do meu grupo de oração. Então, assim como Timóteo ele passou por tudo isso, a gente também precisa passar. Você precisa definir a sua identidade enquanto indivíduo, isso é importante, para que você entenda qual é o seu lugar dentro do seu grupo de oração, qual é o seu lugar dentro do seu movimento, qual é o seu lugar dentro da igreja. Tá? E esse é um desejo de Deus. Ele nos coloca o exemplo de Timóteo, porque Timóteo ele só conseguiu alcançar todas estas coisas porque ele conseguia entender qual era a identidade da igreja dele e qual era a própria identidade dele enquanto Timóteo, enquanto jovem. E às vezes Deus ele precisa de todo um processo para isso, e eu falo por experiência própria. Eu tenho quase 15 anos na renovação e Deus ele precisou de todo um processo. Ele me chamou muito cedo porque ele também precisou de muito tempo comigo para que eu entendesse quem eu era, o que eu poderia fazer, o que eu poderia oferecer a Deus. E Deus ele quer fazer o mesmo com a gente. Ele não quer só que você se reconheça como um movimento, mas que você também se reconheça no movimento como pessoa. A sua individualidade, os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que Deus ele pode fazer na sua vida, para daí ele poder se utilizar de você para fazer na vida dos outros. E quando a gente fala em identidade, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. O Senhor ele me falava de 3 coisas. Quando a gente fala em identidade, a gente fala de uma espiritualidade. A espiritualidade é a forma como a gente conversa com Deus, como a gente se relaciona com o Senhor. Entende? Como você reza. Às vezes você gosta mais de fazer um terço da misericórdia, gosta de fazer uma adoração, gosta de fazer a própria oração carismática. Enfim, a sua espiritualidade, a forma como você se relaciona com Deus, nunca vai ser igual à forma como o seu irmão se relaciona. Tá? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes na nossa espiritualidade, na forma como nós nos relacionamos com Deus, a gente acaba escolhendo o caminho mais curto, sabe, a fórmula curta. A gente sempre fica pouco tempo em contato com o Senhor. E a gente precisa pensar a nossa espiritualidade como uma relação com Deus, a mesma relação que a gente tem com o nosso melhor amigo, com o nosso namorado, namorada, esposo, noivo, enfim. Você quer ter tempo com aquela pessoa. Você quer gastar tempo com ela. Você não quer só 5 minutos, você quer 5, quer 10, quer 15, quer 20, quer 1 hora. Se ele tiver um dia inteiro para te dar, você quer um dia todo.
Então, quando a gente pensar a nossa identidade, a gente tem que pensar a nossa espiritualidade dessa forma. Eu não posso dar a Deus só o tempo que sobra do meu dia. Eu tenho que dedicar a Deus tempo. Nem que seja em um dia você tem 5 minutos, beleza, 5 minutos. Mas no outro você precisa se esforçar para dar mais. Às vezes 10, 15, 1 hora. O tempo que você puder dedicar ao Senhor. Eu não estou dizendo que se você tem um dia corrido, né? Eu conheço gente que tem 3 empregos. Então não tem como o cara dedicar 1 hora para o Senhor, porque ele está trabalhando o dia todo. Então ele não vai ter tempo. Mas você pode, por exemplo, como eu sou professor, eu trabalho 6 horas por dia. Então eu saio 1 hora do trabalho. Eu olhar para Deus e falar que eu não tenho tempo para dar para Ele, é uma desculpa. Eu não posso olhar para Deus e falar, Senhor, eu não tive tempo de rezar hoje. Eu saio 1 hora do trabalho, eu vou dormir às 11h30. Então eu tenho muito tempo em que eu posso conversar com Deus. Então a gente precisa planejar a nossa espiritualidade, planejar a forma como a gente se relaciona com Deus para que a nossa identidade com Ele possa ser bem construída também. A gente também, quando fala em identidade, quando fala nessa relação com o Senhor, como fala em conhecer a identidade do nosso movimento e do nosso grupo de oração, a gente não pode terceirizar a graça. Você não pode pôr a responsabilidade da sua identidade sobre as outras pessoas. Entende? Ou sobre outras coisas. Então, um exemplo, tá? Gosto muito, essa semana eu conheci o Gil Monteiro. Nunca tinha ouvido falar dele, não conhecia as músicas dele. Essa semana eu conheci o cara, comecei a escutar as músicas dele. Gostei, nunca tinha escutado, gostei. Eu não posso colocar a responsabilidade da minha espiritualidade sobre as músicas dele. Entende? Posso rezar com a música dele? Posso. Eu posso escutar as músicas dele, sentir o toque de Deus? Com certeza. Mas eu não posso pôr a responsabilidade sobre ele. Só vou rezar escutando essa música. Eu só vou rezar escutando esse cantor. Eu só vou rezar fazendo essa oração. Eu preciso dar variedade à minha oração. Eu preciso deixar que Deus ele me conduza para que a minha oração ela não fique no marasmo, ela não seja automática. E para que eu busque às vezes uma coisa e não busque o Senhor. Sabe, eu busque muita cola de Deus, mas não busque o amor de Deus. Busque muito Gil Monteiro, mas não busque o amor de Deus. Busque muita canção nova e não busque o amor de Deus. E aí eu acabo invertendo as coisas. Deus vira uma pessoa ou Deus vira uma coisa. Então a gente não pode terceirizar a graça, a gente tem que tomar esses cuidados. E a terceira coisa que Deus ele me falava era sobre o lugar onde nós ancoramos o nosso amor, ancoramos o nosso coração. Todo barco, toda embarcação pesada ou leve, deve ter uma âncora. Então se eu quero que o barco ele fique parado no lugar, eu jogo a âncora então para que a maré não leve o barco. Não leve ele para qualquer lugar. Ele fique parado ou siga o caminho que eu quero. A gente precisa lançar a nossa âncora também. E a nossa âncora ela precisa ser Deus. Mas essa âncora ela não pode ser pesada. Eu não posso ancorar em Deus, e sofrer com isso, Senhor, como é pesado jogar a minha âncora em Ti. Como é pesado ficar em Ti. Como é pesado para mim estar com Você. Não. A nossa âncora ela precisa ser leve. Até porque existem momentos, por exemplo, se o seu barco ele está parado em uma tempestade, você não tem tempo de puxar a âncora de volta, porque a âncora ela mantém o barco no lugar. Então, às vezes, em uma tempestade, os marinheiros eles cortam a âncora, porque senão a âncora ela puxa o barco para baixo, ela afunda a embarcação. Então, a gente precisa tomar cuidado com a forma como a gente se relaciona com Deus, justamente para que a nossa vida com Deus ela não seja um peso que nos leve para baixo, mas seja o contrário. Seja o peso que a gente tem que mantém a gente no lugar. Seja a nossa âncora numa forma boa, que nos mantenha firmes nos nossos momentos de tribulação, nos nossos momentos de dificuldade. Então a sua caminhada com Deus ela não pode ser um peso. Se a identidade da renovação, se a identidade do seu grupo de oração, se a sua própria identidade como pessoa ela é um peso para você, então a gente precisa cuidar disso. A gente precisa encontrar o problema. Porque a sua vida ela não pode ser pesada. Isso não significa que a gente não vai ter dificuldades, nós teremos, as dificuldades elas sempre vêm, mas em Deus todas as nossas dificuldades encontram uma solução. Então se a sua vida está pesada, se a sua relação consigo mesmo e com Deus está pesada, a gente precisa então entender qual é o problema na sua identidade, o que a gente pode fazer para corrigir isso. O segundo ponto é a unidade.
Timóteo, mesmo sendo jovem, conhecendo Paulo, ele não vivia uma vida sozinho. Ele não alcançou todas essas graças em Deus sozinho. Primeiro ele encontrou Deus na sua família. Timóteo ele foi criado pela mãe, foi criado pela avó, e elas que inseriram ele no caminho do Senhor. A partir dos 6 anos, elas já começaram a educá-lo na palavra. Quando ele tinha 13, que ele conheceu Jesus, ele foi participar de uma comunidade junto com a mãe e com a avó. Então ele foi instruído lá por outras pessoas. Foi instruído no seu convívio com os irmãos. Aos 19, quando ele começa a caminhar com Paulo, ele foi instruído novamente por Paulo e pelos outros que caminhavam com ele. E aos 30, quando ele está em Éfeso, ele está dentro de uma comunidade. Ele tem várias pessoas. Então, quando a gente fala na nossa caminhada com Deus como jovens, a gente precisa pensar na nossa unidade. E essa unidade com a igreja, essa unidade com a nossa paróquia, essa unidade com o nosso decanato, essa unidade com o nosso movimento, essa unidade com o nosso grupo. E por isso eu queria que você pensasse em um cardume. Já viu um cardume de peixes? Então, existem algumas espécies de peixes que elas vivem em cardumes. Um cardume pode ter poucos membros, como pode ter milhões de membros, milhares de membros. Então ele pode ser muito grande, como pode ser muito pequeno. Os peixes eles vivem em cardumes para ser mais fácil a sua locomoção, a sua defesa, a sua alimentação e a sua procriação. Eles darem continuidade à espécie. E os peixes eles têm uma coisa que eu acho muito legal, que é uma coisa que chama linha lateral. Que vai desde a cabeça do peixe até a cauda. Essa linha lateral é como se fosse um sexto sentido. Ela tem vários buraquinhos ao longo do peixe, a água passa por ali, e o menor movimento que ele sente a partir dessa linha lateral que vai definir a forma como ele se movimenta. É por isso que os cardumes eles se movem muito rápido e sempre em sincronia, sempre juntos. E o Senhor ele me falava desse cardume e me levava a pensar algumas coisas. Um cardume ele precisa de movimento. É o primeiro passo. A nossa unidade ela precisa de movimento. Então, o cardume que fica parado é um cardume que morre, porque de peixe parado vira alimento. O tubarão vem e come, outra pessoa vem e come. A nossa unidade, a nossa relação com os irmãos, ela precisa nos levar a caminhar. Não é à toa que nós falamos que a renovação carismática católica é um movimento da igreja, porque esse movimento gera em nós ação. Você está dentro de um grupo de oração, e estando dentro de um grupo de oração, você precisa ter movimento. Deus ele precisa agir na sua vida para te levar a experimentar outras coisas. Você não pode continuar o mesmo. Começou o ano, terminou o ano, eu sou o mesmo Renan. Não. O movimento ele nos leva a mudar, a sermos diferentes, a nos transformarmos, e a alcançarmos coisas diferentes. Um cardume, além do movimento, ele precisa de sincronia. Senão é um bando de peixe doido correndo um para cada lado. E a linha lateral ela garante isso. Eles precisam de sincronia para enganar o predador. Você pensa assim, um cardume é igual quando você pega uma bolinha de tênis e joga para alguém. Você joga uma bolinha, a pessoa consegue pegar. Você joga 2, a pessoa pega uma, mas às vezes a outra passa. Agora se você joga 10, joga 100 ao mesmo tempo, e essas bolinhas elas se movem porque elas têm um pensamento, elas se desviam, elas vão, elas voltam, o predador ele tem pouca chance então de conseguir pegar alguma coisa. É a mesma coisa com o cardume. Ele precisa dessa sincronia para que no momento em que ele se move, ninguém se perca. Ou o meu movimento não leve alguém a ser pego pelo meu inimigo. Por isso, o cardume ele precisa de sincronia. E a gente também precisa disso. Eu posso estar bem com a renovação, eu posso estar bem com o meu grupo de oração, mas o meu grupo de oração ele precisa ter sincronia com o meu decanato. Não adianta eu ser um grupo que se movimenta bastante se eu não conseguir ter um bom contato com os meus outros irmãos. Se eu não conseguir, às vezes, fazer alguma coisa com um outro grupo de oração, ou se eu não conseguir participar das coisas que o meu decanato promove, ou das coisas que a minha paróquia promove. Porque, às vezes, o meu movimento pode gerar, então, que o inimigo pegue o outro. E eu preciso ter esse cuidado. Um outro ponto importante é o revezamento. Os peixes que estão no cardumes, geralmente tem os peixes que nadam dentro e tem os peixes que nadam fora. Os peixes que nadam fora do cardume, eles se cansam mais rápido, porque eles fazem mais força. Os peixes que estão dentro do cardume, eles se cansam menos porque eles são empurrados pelos outros.
Mas os peixes que estão dentro, eles não enxergam o que tem lá fora. Os peixes que estão na borda, que estão fora, eles se cansam mais rápido, mas são eles que enxergam o predador e são eles que veem a comida. E daí os peixes, eles revezam entre eles. Uma hora eu estou por fora, outra hora eu estou por dentro. E se eu estou por dentro, eu vou para fora. Eu preciso ter esse revezamento dentro da minha unidade, dentro do meu grupo de oração. Eu preciso pensar nas necessidades do meu irmão. Eu preciso, às vezes, ser aquele servo que mais trabalha, aquele servo que mais ora, aquela pessoa que mais vê a necessidade do outro, enquanto eu tenho aquele irmão, aquele outro servo que vai beber da graça, que vai se aproveitar do meu trabalho. Mas não pode ser sempre assim. Você não pode ser sempre o servo que mais trabalha ou o servo que só aproveita. Eu preciso que tenha um revezamento, para que todos possam viver as duas coisas, para que eu seja um servo empenhado em Deus, mas para que eu também tenha um momento em que eu vou experimentar da graça, em que eu vou parar na adoração, enquanto outras pessoas conduzem, para beber da graça que Deus tem para mim. Isso também é unidade. Eu tenho sim que trabalhar para o meu irmão, tenho que me preocupar com ele, mas eu também preciso permitir que o meu irmão se preocupe comigo, que o meu irmão trabalhe por mim. E que eu faça esses dois papéis, faça esse revezamento. E a última coisa, o último ponto da unidade é a confiança. Peixes não têm sentimentos. Eles vivem em cardume, eles agem porque é um instinto deles. Mas nós temos. Então você pode revezar com os seus irmãos, você pode ter um movimento, pode ter a sincronia, mas você também precisa ter a confiança. Não existe unidade sem confiança. Não tem como. Não tem como você viver um grupo com alguém se você não confia nessa pessoa. Não tem como ser comunidade sem unidade. Tá? Se não houver confiança, é só um conjunto de pessoas que se reúnem de tempos em tempos. Não é uma comunidade. Tá? A gente precisa disso. Ah, Renan, aquela pessoa não é muito minha amiga. Tudo bem. Nem todos os seus irmãos do seu grupo de oração precisam ser os seus melhores amigos. Mas você precisa confiar neles. Tá? E eu falo isso por experiência própria. Eu vim de um grupo de oração muito grande, que era o Maranata. A gente chegou momentos em que eu estava lá, que a gente tinha 200 membros. Não tem como você conhecer todo mundo. Nem já pensou você mandar 200 bom dia no WhatsApp todo dia. Não rola, só se você fizer uma lista de transferência. Não dá. Então nem todo mundo vai ser seu amigo, mas isso não significa que você vai desconfiar daquelas pessoas. Você vai confiar nelas, porque elas são sua comunidade, elas são seus irmãos de caminhada. Então se ele chegar para orar por você, você vai confiar na oração dele. Se ele é um servo de um outro ministério que não seja o seu, você vai confiar no serviço que ele realiza lá no ministério dele, enquanto ele vai confiar no serviço que você realiza no seu. É a confiança. Sem confiança não existe unidade. Então a gente falou de unidade, falou de confiança. O terceiro ponto, e esse é um dos pontos mais importantes na vida de Timóteo, é a formação integral. Então Timóteo, ele conheceu lá, estando muito novo, com 13 anos, conheceu Jesus. Ele precisou de toda uma formação, como indivíduo e como membro de uma igreja. Ele precisou aprender como ser homem naquela comunidade e precisou aprender então como ser um bom cristão também dentro daquela comunidade. E é o mesmo com a gente. E eu acredito também que Timóteo, até os 19 anos, ele provavelmente tenha aprendido uma profissão, que ele precisava sobreviver. E aos 19 anos, naquela comunidade, naquela época, ele já era um adulto. Então nós, enquanto jovens, a gente precisa se preocupar com a formação que a gente tem dentro dos nossos grupos de oração, mas você também precisa se preocupar com a formação que você tem fora do seu grupo, com a profissão que você vai escolher, com os caminhos que você vai tomar. Tá? Quando a gente fala, então, daquilo que eu aprendo dentro do meu grupo de oração, eu não posso deixar de aprender. Não é porque você já terminou toda a formação do seu grupo, já passou pela perseverança, já fez módulo básico, às vezes já fez até a formação de ministério, que significa que você não tem mais nada a aprender, meu irmão. Pelo contrário, a vida ela continua. E como pedagogo eu posso falar para você que se você não trabalha o seu conhecimento, ele se perde, você esquece. Tá? Porque, por exemplo, perguntar aqui para vocês, quem sabe o que é uma genuflexão? Levanta a mão para mim. Genuflexão, quem sabe o que é? Se eu falar para você que você faz isso todo dia quando você entra na igreja, você acredita em mim? Sim? A genuflexão é quando você faz isso.
Quando você entra na igreja e coloca o seu joelho no chão, porque você está entrando na igreja. Isso é genuflexão. E é sempre o joelho direito, tá? Não vai me entrar na igreja e colocar o joelho esquerdo. É o direito. E ele tem que encostar no chão, não vai fazer aquela genuflexão de Tiranossauro Rex, né? Entrou. Não. Tá? Coloca o joelho no chão. Ah, Renan, tem um problema no joelho. Não tem problema, irmão. Faz a vênia. Mas encosta o joelho no chão, tá? Por que a gente faz isso? Lá na Idade Média, quando as pessoas elas iam cumprimentar um rei, que o rei estava passando, elas ajoelhavam sobre o joelho esquerdo. Colocavam o joelho esquerdo no chão para o rei passar. A gente coloca o direito porque eu não estou cumprimentando qualquer rei. Eu estou cumprimentando o rei dos reis. Então eu coloco o direito. Tá? Então, esse é só um exemplo, tá, galera? Por isso que a gente precisa trabalhar a nossa formação integral dentro do nosso movimento. Porque eu preciso entender qual é a igreja que eu escolhi participar. Que doutrina é essa? Por que eu faço as coisas do jeito que eu faço? Por que eu ajoelho? Por que eu não ajoelho? Por que eu faço salto na cruz? Por que eu não faço? Entende? É a nossa doutrina. É a fé que você escolheu. Então você precisa conhecê-lo. Tá? Terminar o perseverança não significa que acabou o seu conhecimento, que você não tem mais nada a aprender. E da mesma forma você precisa se preocupar com aquilo que você tem a aprender também fora da igreja. Você precisa escolher uma profissão, meu irmão. Eu escolhi ser pedagogo. Você pode escolher ser, sei lá, advogado, ser médico, ser auxiliar de enfermagem, ser padeiro, pedreiro, motorista de busão, o que você quiser. Tá? Para Deus não existem profissões pequenas, porque o trabalho dignifica o homem. Então, qualquer que seja aquilo que você deseja ser, é importante. E você pode aprender com isso. É a sua formação. Tá? Porque se a gente deseja que algo seja melhor, a gente precisa se inserir nessas coisas. Se eu quero professores que não defendam o aborto, então eu, enquanto católico, preciso escolher ser professor. Se eu quero médicos que tratem as pessoas de forma mais humanizada, então eu preciso escolher ser médico. Se eu quero um motorista de busão que respeite o horário, que me trate bem quando eu subo no ônibus, eu também preciso escolher ser motorista de ônibus. Tá? Todas as profissões elas são importantes e você precisa disso. E você precisa dar atenção a isso. Tá? Isso não significa, meu irmão, que porque você faz faculdade, você vai deixar de fazer as coisas da igreja. Tá? Uma coisa leva a outra. Você precisa também organizar a sua formação para que ela não te impeça de viver a sua fé. Tá? E daí eu falo por experiência própria. Eu concluí a faculdade coordenando o meu grupo de oração. Então, meu irmão, dá para fazer. Tá? E a última coisa, mas não menos importante, é a nossa formação ministerial. Você vai exercer uma função dentro do seu grupo, ou se você já exerce. Então você também precisa se preocupar com o conhecimento que você tem sobre essa função. Né? Eu sou assessor de formação do Ministério Jovem, fui convidado a isso pelo Peterson e por Deus. Então agora, enquanto assessor de formação, eu preciso correr atrás daquilo que eu não sei. Né? Não adianta falar, sou assessor de formação, legal, ficar sentadinho lá no meu quarto. Não. Tem que ir atrás, agora tem que estudar os materiais, tem que procurar conhecer aquilo que eu não sei, os direcionamentos que eu nunca vivi, os livros que eu nunca li. E você, meu irmão, a mesma coisa. Se você é pregador, formador, intercessor, músico, promotor humano, enfim, você também tem que correr atrás daquilo que o seu ministério tem a oferecer. Porque pensa assim, se Timóteo ele não tivesse se preocupado com a sua formação ministerial, ele nunca teria chegado a ser aquele que coordenava Éfeso. Né? Não é porque ele estava caminhando com Paulo que significa que ele não fez mais nada, pelo contrário. Por estar com Paulo durante as suas viagens, Timóteo ele se preocupou ainda mais em aprender e a continuar aprendendo. Tá? Então, a nossa moção para esse ano, essa passagem de Timóteo, né, esses 4 versículos que a gente falou, eles nos levam a pensar essas 4 coisas: a nossa identidade, a nossa unidade, a nossa formação integral como jovens e a nossa formação ministerial enquanto servos de um movimento. E é isso que a gente vai trabalhar com vocês. Tá? Queria que você pudesse fechar os seus olhos um momento para a gente fazer uma breve oração. A gente não vai conseguir trabalhar tudo aquilo que Deus ele quer fazer a partir dessa moção hoje. Mas a gente pode trabalhar uma coisa: a nossa identidade. Quero que você lembre qual é a identidade do nosso movimento. É o batismo no Espírito Santo, é a prática dos carismas
e é a vida em comunidade. Preciso que você se lembre disso. Nesse momento de oração, eu quero que você possa experimentar brevemente e novamente esse batismo no Espírito Santo. É a partir do batismo que nós somos convidados a estar na graça de Deus. É a partir do batismo no Espírito Santo que nós recebemos os dons carismáticos, que nós damos acesso ao nosso coração para que o Espírito Santo ele possa entrar. Então, quero convidar você a convidar esse Espírito Santo a estar no seu coração. Quero convidar você a clamar esse Espírito Santo para que ele entre na sua vida e para que ele se estabeleça, para que ele possa começar a construir dentro do seu coração esses 4 aspectos com os quais eu falei para você. Vem, Espírito Santo de Deus, se fazer presente em nosso meio nesse momento. Nos permitir, Senhor, sermos batizados por Ti. Este batismo que nos conduz, esse batismo que nos leva à graça. Vem, Espírito Santo de Deus. Possamos ficar em pé. Já ir encerrando esse primeiro adorar-te. Se Deus quiser, vai vir muitos. No final do ano, vamos ter o Congresso Arquidiocesano do Ministério Jovem. Se Deus quiser, vai ser aqui em Londrina, aonde vamos reunir milhares de pessoas, milhares de jovens. Só para vocês terem uma ideia, há 2 semanas ou 1 semana atrás aconteceu um evento do Ministério Jovem na Diocese de Jacarezinho, onde eles reuniram 10 mil jovens. E olha que eles são muito menores do que a nossa arquidiocese. Então chegou a hora do Ministério Jovem se levantar. Chegou a hora do Ministério Jovem se reerguer de novo. Espero que você saia daqui sabendo qual é o verdadeiro trabalho do Ministério Jovem. É acolher o teu grupo de oração. É acolher você como servo, você como pessoa inserida dentro da igreja. Se você escutar o Ministério Jovem e fala: eu sou o Ministério Jovem, eu faço parte do Ministério Jovem, independentemente se você é renovação ou não. Eu sou o Ministério Jovem. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Eu quero que você vá agradecendo ao Senhor por essa tarde. Que você vá agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por você, por tudo aquilo que Ele derramou neste dia. Vem, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por essa tarde maravilhosa. Eu te agradeço, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, e as graças derramadas. Espírito de Deus, és bem-vindo aqui. Espírito de Deus, és bem-vindo aqui. Eu sou terra sequiosa, sou deserto e tu és a chuva. Feche seus olhos. Eu sou um braço de um rio tão pequeno e tu és o mar. Imensidão, amor, vida.
E a última mensagem, que o Senhor, Ele quer marcar no nosso coração como juventude. Eu quero ser totalmente de Deus. Totalmente. Inteiramente de Deus. Saia daqui hoje, jovem, com um pensamento e com um olhar diferente, com a vontade de alcançar mais e mais aquilo que o Senhor preparou para você. Saia daqui com fogo de novo, assim como diz a canção. Eu quero ser batizado no Espírito Santo todos os dias. E eu posso alcançar isso. Eu posso viver isso. Eu posso fazer a diferença para mim mesmo. Eu não preciso mostrar para os outros, não. Eu tenho que ser eu de verdade. Saia daqui hoje com essa mensagem que o Ministério Jovem quer te passar. Seja você mesmo. Não seja aquilo que as pessoas falam de você, ou aquilo que elas querem fazer com você. Seja você. Abrace essa palavra. Abrace isso. Agarre isso e fale para o Senhor: eu vou ser eu mesmo. A maior luta de cada um de nós é alcançar a verdade que está aí dentro do seu coração.